Bom dia. Retomamos hoje, então, a leitura, estudo da síntese do yoga, a parte 2 do capítulo 23. O capítulo, então, ele foi dividido em três partes, porque é um capítulo relativamente extenso, né? E essa é a segunda parte. Depois, em janeiro, a gente tem a terceira parte. Eu começo compartilhando aqui a apresentação. O nome do capítulo é Os Instrumentos da Supramente, o Processo do Pensamento. É um capítulo um tanto abstrato, porque nós não temos a experiência da supramente. E ele está falando do processo de pensamento na supramente. Tem alguns momentos que fica assim muito abstrato, né? Depois tem outros momentos que se tornam assim mais compreensíveis. Como a gente tem feito, eu começo com uma música de 2, 3 minutos mais ou menos, para a gente se acalmar e preparar o espírito para ouvir o que Shri Aurobindo tem a dizer. Então, continuando, ele diz: esse movimento criador ou pragmático do pensamento e da consciência supramentais traz com ele uma ação que corresponde àquela da mentalidade habitual ou mecânica, mas mesmo assim tem um caráter muito diferente. Quer dizer, na supramente existe uma correspondência àquilo que acontece na nossa mente usual, digamos assim, nossa mente habitual, nossa mente do dia a dia. Mas, como acontece na supramente, lá existe um caráter diferente. Aquilo que é criado na supramente
É a autodeterminação de uma harmonia, e toda harmonia segue certas linhas dadas ou vistas e contém uma pulsação e uma recorrência rítmica constantes. Quer dizer, o pensamento que acontece na supramente, ele como que traz uma harmonia que na mente não acontece. E essa harmonia, ela tem alguma coisa que ele chama de pulsação e recorrência rítmica constantes. Quer dizer, é alguma coisa, esse pensamento que traz uma harmonia, que acontece na supramente, mesmo tendo uma correspondência, seja de alguma forma similar, é muito forte, mas correspondente àquilo que acontece na nossa mente usual, existe alguma coisa que ele chama de pulsação e recorrência rítmica constantes. Isso se mantém no pensamento, no processo de pensamento na supramente. O pensamento supramental, no nível supramental, ao organizar a harmonia da existência manifestada no ser supramental, cria seu alicerce em princípios eternos, molda-a nas linhas exatas da verdade que deve ser manifestada, mantém ressoando como notas características a recorrência dos elementos constantes na experiência e ação necessárias para constituir a harmonia. Quer dizer, muita informação num trecho de parágrafo. O pensamento, como ele acontece nesse nível supramental, enquanto ele está organizando essa harmonia da existência, que isso existe no ser supramental, ele é baseado, fundamentado, alicerçado, não aqui na matéria, no mundo concreto, mas em princípios de verdades eternas. Quer dizer, o pensamento organiza a harmonia que é moldada nas linhas exatas da verdade que deve ser manifestada. E essa harmonia, ela é como estruturada pela verdade que deve ser manifestada. E, enquanto isso, como plano de fundo, como a música a nota pedal, né, o baixo pedal, mantém ressoando, mantém presente constantemente, como notas características, essa recorrência dos elementos constantes na experiência e ação necessárias para constituir harmonia. É como se existisse uma força, uma vibração, um molde onde tudo passa e isso como que contribui para constituir essa harmonia criada no ser supramental. É alguma coisa difícil da gente conceber, porque é muito fora da nossa experiência usual. Nós vivemos na mente, né? Mas eu entendo aqui que na supramente as coisas acontecem baseadas numa verdade maior, e isso traz uma harmonia verdadeira para tudo que o pensamento supramental constrói. Uma harmonia e uma coerência com a verdade que deve ser manifestada. Há uma ordem do pensamento, um ciclo da vontade, uma estabilidade da moção. Quer dizer, não é um pensamento caótico, não é um pensamento flutuante, vamos dizer assim, que vai de um lado para outro, tenta unir as coisas, tenta construir alguma coisa, mas de uma forma assim meio incerta, meio caótica. Existe uma ordem nesse processo de pensamento. A vontade, ela ela é permanente, cíclica. E essa estabilidade nessa moção, nesse movimento, nessa ação. Ao mesmo tempo, a liberdade impede que essa recorrência
o encerre na rotina de uma ação habitual que gira em círculo de maneira mecânica em torno de um estoque limitado de pensamentos. Aqui é uma referência ao nosso processo de pensamento normal. A gente, num processo de pensamento, a gente tem limitações de uma rotina de pensamentos habituais, um círculo de pensamentos mecânicos e um estoque limitado de repertório, vamos dizer assim, de pensamentos. No nível supramental, existe uma liberdade total que como que dissolve essa prisão do pensamento habitual, do pensamento mecânico, dessa pouca pouco repertório de pensamentos. Existe uma liberdade que como que rompe esses limites do pensamento habitual. O pensamento supramental, ao contrário da mente habitual, não refere todos os pensamentos e as experiências novas a um molde de pensamento fixo, costumeiro, que ele toma como sua base e ao qual assimila tudo. No nosso processo de pensamento usual, novas experiências, elas são como que analisadas, olhadas, interpretadas a partir daquilo que a gente já tem de experiência. Elas são como que encaixadas no nosso estoque de pensamentos, no nosso estoque de percepções, de experiências. No nível supramental, isso não acontece. Essas novas experiências, elas não são como que encaixadas naquilo que a gente já conhece. Sua base, aquilo a que ele tudo refere, está acima, paribundhe, algo assim, na amplidão do self, na fundação suprema da verdade supramental. É uma outra colocação que a gente não tem experiência. A gente tem a experiência de, quando temos alguma coisa nova, vivemos alguma experiência nova, a gente absorve isso, integrando naquilo que a gente já viveu. Às vezes ampliando, às vezes corrigindo, aperfeiçoando, enfim, mas sempre baseado naquilo que a gente já tem, já viveu, já percebeu. Aqui na supramente, a referência é alguma coisa que está acima, a verdade suprema supramental, que a gente não conhece. Então, quer dizer, a base de assimilação de experiências novas está acima, não no passado, não nas experiências vividas, mas na fundação suprema da verdade supramental. A ordem de seu pensamento, pensamento supramental, o ciclo de sua vontade, o movimento estável de sua ação não se cristalizam em um mecanismo ou em uma convenção, mas estão sempre vivos pelo espírito. A, o pensamento não entra numa rotina, não entra num modo usual de pensamento, que cada um tem o seu. É alguma coisa que está sempre vivo em espírito, é um pensamento sempre novo, sempre dinâmico, não preso ao que a pessoa já viveu, já tem, já é. É alguma coisa sempre viva. Eles, os pensamentos, no nível supramental, não vivem de exclusivismo ou de hostilidade a outras ordens. Aqui é a questão da preferência, né? Eles não são fechados em alguma preferência, em alguma tendência a algumas coisas e uma hostilidade, uma negação, uma contraposição a outras coisas ou a outros ciclos existentes e possíveis, mas absorvem o sustento de tudo que contatam e assimilam a seus próprios princípios, princípios supramentais. A assimilação espiritual é praticável
porque tudo se refere à amplidão do self e à sua livre visão assim. Quer dizer, não existe a questão de preferência de fechar-se em algum padrão de pensamento e rejeitar outros padrões de pensamento. Aqui ele usa a palavra hostilidade mesmo, né? Uma contraposição. Mas tudo é absorvido. E isso é assimilado não com base nessa experiência já absorvida, mas em alguma coisa que ele chama de amplidão do self e livre visão acima. A ordem do pensamento e da vontade supramentais recebe, de maneira constante, novas luzes e novos poderes do alto, e não tem dificuldade em integrá-los a seus movimentos. Quer dizer, como que um pensamento, uma mente supramental, uma supramente que é aberta e que está sempre trazendo novos poderes, novas visões, e isso é como que integrado a tudo que já existe no nível supramental. Quer dizer, recebe de maneira constante. Supramente, então, não é uma coisa também fechada, é uma coisa que está se ampliando, vai se ampliando progressivamente. Quer dizer, vai integrando novas luzes e novos poderes aos poderes e luzes já e movimentos já consolidados no nível da supramente. Então, é um processo também, um processo de ampliação e de desenvolvimento. Como é próprio a uma ordem do infinito, ela, a supramente, o pensamento supramental, é, de maneira indescritível, flexível e plástica. Quer dizer, a supramente é flexível e plástica, mas de uma forma que ele chama de indescritível. Mesmo na estabilidade de sua moção e capaz de perceber e traduzir a relação de todas as coisas entre elas no um, capaz de expressar e sempre mais o infinito e, em seu cume, de expressar de sua própria maneira tudo o que, de maneira efetiva, pode expressar do infinito. Um outro parágrafo também difícil, porque a gente não tem essa experiência de como é próprio a uma ordem do infinito. A gente não tem essa experiência do infinito. É de maneira indescritível, flexível e plástica. E mesmo na estabilidade de sua moção, esse aqui eu acho que é capaz de perceber e traduzir a relação de todas as coisas entre elas no um, porque a supramente ela tem a visão da unidade. Então, todas as coisas estão como que interrelacionadas nessa unidade. Nossa mente não é capaz de ver essa relação de tudo, mas a supramente é capaz de ver e traduzir. E também capaz de expressar sempre mais o infinito. Supramente tem esse poder de expressar sempre mais essa essa infinitude de possibilidades. E, em seu cume, cume na supramente, nos níveis mais altos da supramente, de expressar de sua maneira própria tudo o que, de maneira efetiva, pode se expressar no infinito. Quer dizer, a supramente, nos seus níveis mais altos, ela é capaz, ela tem o poder de expressar tudo do infinito que pode ser expresso de maneira efetiva. Isso sugere que tem algumas coisas que não podem ser expressas, pelo menos aqui no nosso plano terrestre, né? Digamos assim. Assim, não há discórdia, disparidade ou dificuldade de adaptação na moção complexa do jnana supramental. Quer dizer, o conhecimento supramental não tem discórdia,
interno. Não tem dificuldade de adaptação das contradições na noção completa do conhecimento supramental, mas uma simplicidade na complexidade. As coisas que parecem complexas, realmente na supramente, elas são simples. Uma facilidade segura e uma abundância multifacetada que vem da segurança espontânea e da totalidade do autoconhecimento do espírito. A complexidade de todos os conhecimentos, as contradições, as dificuldades, no nível supramental, são simples. E o pensamento supramental também tem uma facilidade segura em uma abundância multifacetada. Quer dizer, nessa abundância de experiências, de conhecimentos de múltiplos aspectos, a supramente tem uma facilidade de se mover nisso, de compreender e de assimilar isso. E isso vem de uma segurança que é espontânea, da totalidade do autoconhecimento do espírito. Quer dizer, o autoconhecimento nesse espírito, ele é total, ele é completo, ele é amplo. Então, isso traz para o pensamento supramental uma facilidade de aprender tudo isso e harmonizar todos os aspectos discordantes, conflitantes das experiências, do conhecimento que chega a ela, diferente na nossa mente, né? Obstáculos, conflitos internos, disparidades, dificuldades, discórdias entre as diversas partes e movimentos continuam na transformação da mente em supramente. Quer dizer, sempre esse sentido de processo. Não é uma coisa que acontece assim de uma hora para outra. É como o crescimento de uma árvore, o crescimento de uma planta. É uma transformação de mente em supramente. Nossas dificuldades, nossos conflitos, nossas discórdias, elas vão continuar por um bom tempo. Só enquanto persistem a ação, a influência ou a pressão da mente, que insiste em seus próprios métodos ou métodos próprios de construção, enquanto seus processos de construir o conhecimento, o pensamento e a vontade de ação na base de uma ignorância primal. Quer dizer, nós vivemos na mente. Nossa mente tem os seus próprios processos. Enquanto nossa mente insistir nesses processos, ao começar a tocar a supramente, esses processos vão continuar. E aí vem o conflito do pensamento em relação ao pensamento supramental. Isso vai continuar enquanto a gente persistir no uso da mente com seus próprios métodos de construção. Então, isso na mente é feito na base de uma ignorância primal. Resistem ao processo inverso da supramente, que organiza tudo como uma manifestação luminosa que brota do self e de seu conhecimento de si, inerente e eterno. É nessa transição da mente para a supramente, esses conflitos, esse nosso modo usual de conhecimento, continua enquanto começa a surgir esse pensamento supramental, enquanto a gente insistir no método mental usual. É assim que a supramente, ao agir como um poder representativo, interpretativo, imperativo e revelador do conhecimento por identidade do espírito, que lembrando que o conhecimento, a supramente tem o sentido da unidade de tudo, e o conhecimento, ele surge como que a partir de uma identidade com os objetos de conhecimento. Ao transformar
à luz da consciência infinita, de maneira livre e sem limite, em substância e forma da ideia real, ao criar pelo poder do ser consciente, pelo poder da ideia real, e ao estabilizar um movimento que obedece à sua própria lei, mas é ainda um movimento plástico e flexível do infinito, usa seu pensamento, conhecimento e vontade, idênticos em substância e em luz ao conhecimento, para organizar em cada ser supramental sua própria manifestação do self e espírito, que é um. É um outro parágrafo longo que tem muitas ideias complexas assim, além da nossa experiência, que assim acho muito difícil aprender o todo do que ele está falando. Quer dizer, a supramente ela age como um poder representativo, interpretativo e revelador do conhecimento por identidade do espírito. É como um instrumento do espírito, instrumento de conhecimento do espírito. E, quando transforma a luz da consciência em substância e forma da ideia real, enquanto cria, pelo poder do ser consciente, pelo poder da ideia real, no processo de interpretação, criação e ação, ela usa o pensamento, conhecimento e vontade, que são idênticos em substância e em luz ao conhecimento, para organizar em cada ser que chegou no nível supramental a própria manifestação do self-espírito, que é um com tudo. É alguma coisa que a gente tem que ler e assimilar e aguardar pela experiência. Como isso acontece realmente na prática. Assim constituída, a ação da dinâmica supramental ultrapassa, é evidente, a ação da razão mental. E devemos ver o que substitui a razão no curso da transformação supramental. Quer dizer, a experiência do pensamento e conhecimentos supramentais é alguma coisa, então, muito acima do conhecimento usual, produzido, trazido, construído pela razão mental. Então, o que nós temos que fazer é substituir essa razão mental por uma razão supramental. Existe um processo, uma transformação gradual. Então, é isso que ele começa a falar agora, e eu acredito que agora fique um pouco mais próximo da nossa experiência. A mente pensante do ser humano encontra sua satisfação característica mais clara e seu princípio de organização mais preciso e mais eficaz na inteligência racional e lógica. É o instrumento mais avançado de conhecimento já manifesto no ser humano. Desde a mente vital, a mente dos sentidos, a mente emocional, então, um instrumento mais avançado e mais preciso, mais claro, mais eficaz de organização do pensamento é a inteligência racional e lógica. Isso é fácil da gente entender, né? Essa é a experiência nossa. É verdade que o indivíduo não é e não pode ser inteiramente governado, seja em seu pensamento, seja em sua ação, apenas pela razão. Também a experiência nossa, que eu diria, se é que existe alguém, raríssimas pessoas são absolutamente racionais. São conduzidas no pensamento e na ação exclusivamente pela inteligência lógica e racional. A mentalidade, sua mentalidade, está sujeita de maneira inextricável ao modo de funcionar
combinado, misturado e intrincado da inteligência racional e de dois outros poderes. Então, todos nós, quer admitamos isso ou não, quer queiramos, quer não, além da inteligência racional, dos seres mais racionais que a gente conhece, tem sempre dois outros poderes agindo juntos, de uma forma inextricável. Uma, intuição, que na realidade é apenas semi-luminosa no nível da mentalidade humana e age por trás das operações mais visíveis da razão, ou está velada e alterada pelas operações da inteligência comum. E sempre existe uma intuição por detrás das operações da razão. Isso, assim, com uma percepção mais refinada, isso é fácil de perceber. Mesmo nas operações mais lógicas e racionais, de repente vem o estalo. É aquela famosa lampadinha na cima da cabeça, né? Opa, descobri uma coisa nova. Isso é intuição, não é apenas a operação lógica e racional da mente. Quer dizer, tem uma intuição, mas essa intuição ela é semi-luminosa, como ela acontece na mentalidade humana. E ela está sempre agindo por trás das operações da razão. Ou então, ela está velada e alterada pelas operações da inteligência comum, mas está sempre ali. Ela está sempre ativa. E o segundo, a mente vital das sensações, instintos e impulsos que, em seu estado natural, é uma espécie de intuição submersa e obscura e que, de baixo, fornece à inteligência seus materiais e dados primeiros. Todos nós somos seres humanos e os seres humanos trazem toda a história de sua evolução. Todos nós temos sentidos, sensações, instintos, impulsos e de uma maneira geral isso é chamado de mente vital, que traz também do instinto uma transformação para uma intuição submersa e obscura, mas que fornece para a nossa mente racional, para a nossa inteligência, os primeiros dados. A gente precisa dos sentidos para entrar em contato com os objetos, mas junto com isso vem instinto, impulso, sensação, que traz também uma intuição obscura para a inteligência racional. E cada um desses dois poderes é, em seu gênero próprio, uma operação íntima do espírito que atua na mente e na vida e tem um caráter mais direto e espontâneo e um poder de percepção e de ação mais imediato do que aqueles da inteligência racional. Quer dizer, a intuição básica e a intuição vital, digamos assim, da mente vital, é alguma coisa que vem do espírito também, uma operação íntima do espírito, que atuam tanto na mente, a intuição mental, no nível da mentalidade, e a intuição no nível vital. E essas intuições, elas têm um caráter mais direto e espontâneo, e um poder de percepção e ação mais imediatos do que aqueles da inteligência racional. Mesmo os seres mais racionais têm por trás e submerso, subliminar, essa intuição que está aí ajudando, digamos assim, auxiliando, influenciando o pensamento da inteligência racional. Mesmo assim, nenhum desses dois poderes é capaz de organizar para o indivíduo sua existência mental, porque são intuições obscuras, né? São intuições nebulosas, assim, alguma coisa que não tem o poder de organizar a existência mental. Então, a razão
é necessário razão. Inteligência racional. A mente vital humana, seus instintos, seus impulsos, não é e não pode ser autossuficiente e predominante, assim como é na criação inferior. Os seres não humanos, eles vivem a partir da mente vital. A mente racional de um animal, um ser não humano, ela não é tão desenvolvida como no ser humano. Eles vivem, em grande parte, a partir dessa mente vital, a partir dos instintos, a partir dos impulsos. Mas no ser humano, isso não é autossuficiente e também não é predominante. Na criação inferior aqui, não no sentido pejorativo, né? Mas infra-humano. Embora no nível humano a gente encontre coisas bem parecidas com isso, né? Onde a mente racional, intelectual, ela está muito assim subdesenvolvida, vamos dizer. E o instinto, o impulso, como que são muito fortes. Mas mesmo assim ainda existe uma mente racional, uma inteligência racional, mesmo que muito abafada, né? Muito subdesenvolvida, vamos dizer assim. A inteligência apropriou-se dela, da mente vital, e a alterou de maneira profunda. Quando surgiu a Buddhi, né? Não quando surgiu, mas quando ela começou a florar, vamos dizer assim, essa inteligência racional começou a tomar conta da mente vital, mesmo onde o desenvolvimento da inteligência é imperfeito, onde a mente vital é mais persistente em sua proeminência. Mesmo naqueles seres onde a inteligência racional é imperfeita, pouco desenvolvida, pouco proeminente, a mente vital, mesmo onde a mente vital é mais persistente em sua proeminência, aquela pessoa que vive a partir do plano vital, ainda existe uma inteligência que se apropriou dessa mente vital e, de alguma forma, alterou de maneira profunda. A mente vital perdeu grande parte de seu caráter intuitivo quando a inteligência racional surgiu e como que começou a tomar conta da mente vital. O caráter intuitivo da mente vital perdeu, como que foi abafado, digamos assim. De fato, a mente vital, ela é agora infinitamente mais rica enquanto fornecedora de materiais e de dados, mas não é mais ela mesma, nem está à vontade em sua ação, porque está semi-irracionalizada. No processo de evolução do ser humano, quando a mente intelectual, racional, começou a dominar, ou pelo menos a surgir, a mente vital perdeu muito da sua força, não é mais a mente vital do ser humano primitivo, porque a mente vital, ela é irracional, ela não tem razão. Ela age por impulso e por instinto. No ser humano atual, ela está semi-irracionalizada. Ela foi como que alterada, mudada. Não é mais a mente vital do ser humano primitivo, mas está infinitamente mais rica enquanto fornecedora de materiais e dados para a inteligência racional. Ou, ao menos, dependente de alguns elementos de atividade inteligente ou racional que lhe foram infundidos, por mais vagos que sejam, e é incapaz de agir para um bom propósito sem a ajuda da inteligência. A mente vital
recebeu, foi a mente racional infundiu na mente vital alguns elementos dessa atividade da inteligência racional, por mais vagos que eles sejam. Então, essa mente vital é incapaz de agir para um bom propósito sem a ajuda da inteligência. E quando não tem a ajuda da inteligência, a ação nem sempre é para um bom propósito, embora exista, né? Suas raízes e o lugar de sua perfeição estão no subconsciente de onde ela emerge. E a tarefa do ser humano é crescer em direção a um conhecimento e a uma ação cada vez mais conscientes. A mente vital tem as suas raízes e seu lugar de perfeição no subconsciente, que é de onde ela vem. Mas o ser humano, no processo de evolução, no processo de crescimento, a tarefa dele é ficar cada vez mais consciente, quer dizer, crescer em direção a um conhecimento e uma ação cada vez mais consciente, cada vez menos impulsiva, cada vez menos instintiva, mas mais consciente. Se a mente vital recomeçasse a governar seu ser, ela se tornaria irracional, incoerente ou embotado e imbecil. Ele se tornaria, né? Irracional, incoerente ou embotado e imbecil. E perderia o caráter essencial de sua humanidade. E se você deixar de lado a razão e a mente vital aflorasse e começasse a governar todo o ser, esse ser se tornaria irracional, incoerente, embotado e imbecil e perderia o caráter essencial de sua humanidade. A gente vê alguma coisa disso, às vezes, em movimentos de massa, né? Vimos agora, há pouco tempo aí, na, no rebaixamento do Santos, né? Futebol, onde a massa parece que perde a razão, entra num movimento vital e racional, embotado, e parece que não existe mais humanidade ali. São seres que se entregam à mente vital, à violência, à fúria, né? É o, digamos assim, a inconsciência de massa. É o que aconteceria se a mente vital começasse a governar as pessoas. Recomeçasse, porque já foi no passado e permanece forte, digamos assim, em alguns ou em muitos. A intuição, ao contrário, tem suas raízes e seu lugar de perfeição no supramental, que é agora para nós um supraconsciente. É alguma coisa além da nossa consciência que a gente também não percebe tanto quanto o inconsciente. E na mente, sua ação não é pura nem organizada, mas é misturada de imediato com a ação da inteligência racional. A intuição, então, não é um poder do inconsciente, não é um poder do subconsciente, mas é um poder do supraconsciente. É alguma coisa que vem do alto. E o lugar de perfeição da intuição é no supramental. Só que agora a gente não percebe isso. Mas, quando essa intuição consegue chegar até o nível mental, a ação da intuição não é pura nem organizada. É de imediato misturada com a ação da inteligência racional. Quer dizer, é apropriada, é tomada pela razão. Ela não é bem ela mesma, mas está limitada, fragmentada, diluída e impura. E depende do auxílio da razão lógica para utilizar e organizar suas sugestões de maneira ordenada. Quer dizer, as intuições, como vem para a gente, acho que muitos de nós aqui já tivemos experiências de intuição, né?
como se diz, é aquilo que você sabe, mas não sabe como sabe. Você só sabe que sabe. Mas quando ela chega no nível mental, que é o que traduz para a nossa consciência a intuição, ela já está limitada, fragmentada, diluída e impura. E aí, a razão lógica, ela é importante para organizar as sugestões que vêm da intuição mais alta, no nível mental atual, né? No nível futuro de evolução, isso deve chegar de uma maneira mais plena, mais completa. Mas no nível atual é assim que acontece. A mente humana jamais está de todo segura de suas intuições, até que tenham sido revistas e confirmadas pelo juízo da inteligência racional. A mente humana, clara, né? Porque é muito comum também você encontrar pessoas que acham que têm intuição e aquilo já é aquilo, e depois vê que não é nada daquilo. Normalmente, humana mais cuidadosa jamais está segura de suas intuições, de todo segura de suas intuições. É uma percepção, mas que aí entra a inteligência racional e vai olhar, revisar e confirmar se essa intuição realmente é uma intuição, tem a ver, o quanto de distorção e de fragmentação e de impureza que tem nela. É aí que a mente se sente mais fundamentada e em segurança. A mente no nível atual. Você tem uma intuição, a mente vai analisar, vai confirmar, vai avaliar, vai checar, e aí se sente seguro, segura, a mente racional, intelectual, se sente segura das intuições que recebeu ou percebeu. O indivíduo que fosse mais além da razão para organizar seu pensamento e sua vida pela mente intuitiva, ultrapassaria já sua humanidade característica, estaria a caminho da supra-humanidade. Quer dizer, se você consegue organizar sua vida e organizar seu pensamento pela mente intuitiva, deixando a razão um pouco de lado, já seria um avanço em direção a essa supra-humanidade. Tem seus riscos, não tem dúvida que tem seus riscos. Da intuição não ser a intuição verdadeira, mas é o caminho. Isso só pode ser feito do alto, pois tentar isso do baixo seria apenas para chegar a outro tipo de imperfeição. Embaixo, a razão mental é um fator necessário. Quer dizer, você simplesmente anular a razão mental e agora, de uma hora para outra, começar a seguir suas intuições, isso é só uma outra imperfeição. Quer dizer, enquanto essa intuição não começar a pressionar de cima, a razão mental é necessária. Quer dizer, só quando mesmo essas intuições começarem a chegar com uma força, uma plenitude, uma verdade, que essa razão mental pode começar a afrouxar as suas avaliações. No início, é importante que a razão mental como que confirme esses indícios de intuição. À medida que eles vão ficando mais fortes, a razão mental ela pode ir se afrouxando. A inteligência racional é um agente intermediário entre a mente vital e a intuição supramental ainda não desenvolvida. Quer dizer, ela é um elo, e um elo necessário. Ele não, esse elo não pode ser rompido simplesmente, você fica perdido. Ou entregue à mente vital, ou entregue a intuições que não são confirmadas. Então, essa inteligência racional é uma etapa no caminho. Agente intermediário entre a mente vital, primitiva do ser humano, e a intuição supramental
a ser desenvolvida ou em desenvolvimento. Sua tarefa é a de um intermediário. De um lado, esclarecer a mente vital, torná-la consciente, governar e regular sua maneira de funcionar o tanto quanto puder, até que a natureza esteja pronta para fazer emergir a energia supramental que assumirá a vida e iluminará e aperfeiçoará todos os seus movimentos pela conversão de seu mecanismo obscuramente intuitivo, seus desejos, emoções, sensações e ação, em uma manifestação espiritual luminosa, luminosamente espontânea do self e espírito na vida. Parágrafo longo, mas ele não é complexo. Isso é um pouco longo. Quer dizer, a tarefa da razão, da inteligência racional é, por um lado, trazer para a mente vital alguma clareza, alguma consciência, um governo da mente vital, regular essa ação vital, essa mente vital, a maneira que essa mente vital funciona, até onde puder, até que a natureza toda esteja pronta para essa emersão da energia supramental, que quando acontecer, vai assumir toda a vida, todo ser vital e vai iluminar e vai aperfeiçoar todos os movimentos do ser vital pela conversão de seu mecanismo obscuramente intuitivo. O mecanismo da mente vital é obscuramente intuitivo, e mesmo da mente racional é obscuramente intuitivo, quer dizer, desejos, emoções, sensações e ação são típicos da mente vital, né, do plano vital, em uma manifestação espiritual luminosamente espontânea do self espírito na vida. Quando essa energia supramental começar a impregnar todo o ser vital vai também ser transformado em uma manifestação espiritual. Lembrando que, na visão de Shri Aurobindo, o ser vital não deve ser suprimido. Ele deve ser purificado, corrigido e fortalecido. Por outro lado, o superior, lado superior, sua missão é tomar os raios de luz que vêm do alto e traduzi-los em termos da mentalidade inteligente. Dodói, Aceitar, dói. examinar, desenvolver e utilizar intelectualmente as intuições que conseguiram ultrapassar a barreira e descer da supraconsciência para a mente. Quer dizer, a inteligência racional, de um lado, como que dominar o ser vital. Do outro lado, é tentar receber esses raios de luz, essas intuições que vêm do alto, e traduzi-los aqui na nossa mentalidade usual. E aceitar, examinar, desenvolver e utilizar intelectualmente essas intuições que conseguiram descer da supraconsciência para a mente, ultrapassar a barreira da supraconsciência, descer da supraconsciência para a mente. Então, essa é a função da inteligência racional. Tá comigo? Ela faz isso até que o indivíduo se torne cada vez mais inteligentemente consciente de si mesmo, de seu meio, de seu ser. E perceba também que, na realidade, ele não pode conhecer essas coisas por sua razão, mas apenas fazer delas uma representação mental para a sua inteligência. De novo, a inteligência racional tenta fazer essa conversão, fazer com que a pessoa se torne cada vez mais
consciente de si mesmo, inteligentemente consciente de si mesmo, de seu meio e de seu ser. E também perceba que, na realidade, a inteligência racional não pode conhecer as coisas pela razão, mas, pela razão, fazer dessas intuições uma representação mental para sua inteligência. Contudo, no indivíduo intelectual, a razão tende a ignorar as limitações de seu poder e de sua função e tenta não ser um instrumento e um agente, mas um substituto do self e do espírito. Quer dizer, aqui agora, no indivíduo intelectual, nas pessoas intelectualizadas, a razão tende a ignorar as limitações da própria razão, do seu poder e de sua função. E a razão tenta não ser apenas um instrumento e um agente, mas um substituto do self e do espírito. Aquele ser intelectual convicto, que acredita no poder da razão além de tudo. Tornando-se confiante pelo sucesso, pela predominância e pela grandeza relativa de sua luz, a razão se considera um elemento primordial e absoluto. Aqui nós vemos aqueles seres racionais, intelectuais, mas que com a consciência limitada, ou que não percebem que a razão não é o final do caminho. Mas o desenvolvimento intelectual de algumas pessoas é tão grande que dá a essas pessoas assim, uma sensação de confiança pelo sucesso que elas têm na ação dessa intelectualidade delas, dessa inteligência racional intelectual. E aí, a razão se considera o elemento primordial e absoluto no desenvolvimento, desprezando todo o resto. Porque realmente são pessoas de grande luz de razão. Essa inteligência racional está segura de sua própria verdade e de sua autossuficiência e se esforça para se tornar a soberana absoluta da mente e da vida. Isso ela não pode conseguir porque sua própria existência e substância reais dependem da intuição vital inferior e das mensagens intuitivas da supramente velada. Aí vem a falha, vem o calcanhar de Aquiles, vem o ponto fraco, porque essa pessoa não consegue perceber que a intuição vital inferior continua atuando. E as intuições que vêm de cima continuam também, mas por detrás do véu, de uma forma velada. Então, essa mente racional não vai conseguir ser soberana absoluta. Porque se ela avançar um pouquinho mais, se abrir um pouquinho mais, ela vai perceber essas intuições que vêm de outros planos, que não da inteligência racional. A razão pode se dar a impressão de ser bem-sucedida porque reduz toda a sua experiência a fórmulas racionais e fecha os olhos à metade da verdadeira natureza do pensamento e da ação que estão detrás dessa experiência e da parte imensa que emerge de suas formas. Quer dizer, aqui ainda falando de seres um intelecto muito desenvolvido, uma razão muito desenvolvida, mas com uma percepção ainda um pouco deficitária, vamos dizer assim, uma percepção de outros planos um pouco deficiente. Porque essa razão pode dar a impressão de ser muito bem sucedida, porque toda a experiência é reduzida a fórmulas racionais. E essa inteligência racional fecha os olhos à metade da verdadeira natureza do pensamento e da ação que estão por detrás dessa experiência e da parte imensa que emerge de suas formas, que é a parte intuitiva, que está submersa, vamos dizer assim, subconsciente, subliminar, mas que está aí, não deixa de estar aí. E essa razão não percebe isso.
Os excessos da razão acabam por tornar a vida artificial e racionalmente mecânica. A priva de sua espontaneidade e vitalidade, impede a liberdade e a expansão do espírito. Então, esse excesso de racional, de racionalização, é também uma fraqueza. A força extrema de uma razão, de um intelecto, é também uma fraqueza, porque priva a espontaneidade e vitalidade, e aqui ele coloca uma coisa a mais: impede a expansão do espírito, impede a liberdade e a expansão do espírito, porque a razão confia demais em si mesma e acha que é absoluta e pronto. A razão mental, limitada e limitadora, deve tornar-se plástica e flexível, abrir-se à sua fonte, receber a luz de cima, exceder-se e passar por uma eutanásia transformadora para entrar no corpo da razão supramental. Quer dizer, é um trechinho forte, né? A razão mental deve passar por uma eutanásia transformadora. Ela deve reconhecer que ela não é o todo, ela não é o final da evolução, ela não tem todo esse poder que ela acha que tem, deve se tornar plástica e flexível e abrir-se à luz de cima, para entrar no corpo da razão supramental, que é o próximo nível de evolução, segundo Shri Aurobindo. Enquanto isso, lhe é dado o poder e a direção para organizar o pensamento e a ação em uma escala caracteristicamente humana, intermediária entre o poder subconsciente do espírito, que organiza a vida do animal, e o poder supraconsciente do espírito, que, ao tornar-se consciente, poderá organizar a existência e a vida de uma supra-humanidade espiritual. Enquanto a razão supramental não estiver aqui estabelecida, a razão intelectual, a razão mental, ela deve organizar o pensamento e a ação aqui na escala humana. Mas isso é uma coisa intermediária entre o subconsciente do espírito, que organiza a vida do animal, e o supraconsciente do espírito, que, na medida em que vai se tornando consciente, vai organizar a existência e a vida de uma supra-humanidade espiritual. A razão tem que reconhecer esse papel intermediário, não é o máximo, não é o final das coisas. Isso exige uma certa humildade desses seres intelectuais, assim, extremamente intelectualizados, extremamente racionais. Isso exige um pouco de humildade. O poder característico da razão, em sua completude, é um movimento lógico que se assegura, primeiro, de todos os materiais e todos os dados disponíveis pela observação e pela organização, depois age sobre eles para extrair deles um conhecimento que ele obtém, assegura e amplia por uma primeira utilização dos poderes de reflexão. Quer dizer, poder característico da razão. O que a razão deve fazer? O que é o poder da razão quando está plena? É um movimento lógico, que faz o quê? Assegura que todos os materiais e todos os dados disponíveis pela organização e pela razão se assegura de todos os dados disponíveis pela observação, pela organização, e depois que se assegurou dos materiais disponíveis, vai agir sobre eles para extrair deles um conhecimento que ele obtém, assegura e amplia por uma primeira utilização dos poderes de reflexão. Esse é o processo da razão, esse é a ação da razão, o objetivo, o processo da razão intelectual. Por fim, ele se assegura que todos os resultados estejam corretos,
por meio de um trabalho mais cuidadoso e mais formal, mais vigilante, deliberado, rigoroso em sua lógica, que examina os resultados, os rejeita ou os confirma, segundo certas normas e processos seguros, desenvolvidos pela reflexão e experiência. Aqui, Sri Aurobindo está fazendo assim quase que como um elogio à razão, uma ode à razão, porque ela é importante. No nosso nível, no nosso plano de desenvolvimento, essa inteligência racional é fundamental. Nós não temos a supramentalidade, a intuição como que implantada, assegurada, estabelecida. Nós precisamos da razão e precisamos muito da razão. Por esses motivos, vai assegurar que tem todos os dados disponíveis, observação, organização, agir sobre eles para buscar um conhecimento por uma primeira utilização desses poderes de reflexão e, por fim, assegurar que essa reflexão esteja correta por meio de um trabalho mais cuidadoso e formal, mais vigilante, deliberado, rigoroso em sua lógica, que vai examinar as conclusões que ela tirou, os resultados, vai rejeitar ou confirmar, segundo certas normas e processos seguros desenvolvidos pela reflexão e experiência. Quer dizer, é fundamental no nível atual de desenvolvimento. A primeira tarefa da razão lógica é, portanto, uma observação correta, cuidadosa e completa dos materiais e dados disponíveis. A primeira coisa, você vai observar as coisas, vai obter os dados para o seu conhecimento. Mas tem que ser uma observação correta, cuidadosa e completa da coisa que você quer conhecer, os materiais e dados disponíveis, o mais amplo possível. O primeiro campo de dados aberto ao nosso conhecimento, e o mais fácil, é o mundo da natureza, aquele dos objetos físicos, conhecimento mundano, vamos dizer assim, que se tornam externos ao nosso conhecimento. Isto é, coisas que não são nós mesmos, porque nós não temos a experiência da unidade. Coisas que não são nós mesmos pela ação separadora da mente, que não tem o conhecimento da unidade. E, portanto, apenas conhecíveis de maneira indireta por uma interpretação das percepções de nossos sentidos, pela observação, pela experiência acumulada, pela inferência e pela reflexão. Então, esse é o processo usual que nós estamos habituados, que todo mundo tem essa experiência, né? Conhecimento do mundo que nos cerca, objetos físicos, que não são nós mesmos, porque a nossa mente não vê como eles como não sendo nós mesmos, ou não vê esses objetos como sendo uma unidade. Então, eles só são conhecíveis de maneira indireta por uma interpretação das percepções de nossos sentidos. Nós temos que observar, assimilar isso com a experiência anterior que nós temos, fazer inferências e reflexão. É assim que funciona. Primeira tarefa da razão lógica. Outro campo é o nosso próprio ser interno e seus movimentos, conhecimento interior, que conhecemos de modo natural pela operação interna de um sentido mental, pela percepção intuitiva, experiência constante e pela reflexão do pensamento sobre os testemunhos de nossa natureza. Aí a gente entra num campo mais abstrato, o autoconhecimento, conhecimento de nós mesmos, nosso próprio ser interno e seus movimentos, sua ação, sua expressão. Nós conhecemos porque nós somos nós mesmos, então a gente tem um contato com essas experiências. Agora, pela operação interna de um sentido mental, uma autopercepção, uma percepção intuitiva e essa experiência constante de nós mesmos, aí inclui a reflexão do nosso pensamento sobre os testemunhos de nossa natureza. Quer dizer, um autoestudo. Como nós somos, o que nós somos, como nós agimos, como nós
nos inserimos no mundo. Mesmo em relação a esses movimentos interiores, a razão age melhor e os conhece de maneira mais correta quando se desapega e os olha de modo absolutamente impessoal e objetivo. Essa é a parte difícil, você olhar para você mesmo de uma maneira impessoal, de uma maneira objetiva, não sempre buscando desculpas para isso ou para aquilo, nem sempre se auto-justificando, que é o caso comum, né? Caso normal. Então, você se conhece de maneira mais correta quando você se desapega dessas coisas e você se olha de modo impessoal e objetivo. Isso é difícil. Um movimento que no yoga do conhecimento acaba por nos fazer ver que nosso ser ativo também não é o self, mas um mecanismo da natureza, como tudo mais na existência universal. Quer dizer, o yoga do conhecimento, Jnana Yoga, o yoga da ação, por essa observação, auxilia ou propicia a percepção da Prakriti e do Purusha. Quer dizer, tudo que está acontecendo é um mecanismo da natureza. Então, você se observa como alguma coisa que é um mecanismo da natureza. E o self é aquilo que observa esse mecanismo da natureza. Aquilo que nós chamamos normalmente nós mesmos, né? Aquilo que nós nos identificamos na ação, não é ação nossa, é um mecanismo da natureza e como que produz isso. Aí, o conhecimento de outros seres pensantes e conscientes encontra-se entre esses dois campos, quer dizer, entre o campo dos objetos externos, materiais, o campo do autoconhecimento do eu mesmo. Aí tem o conhecimento de seres pensantes e conscientes, que são as outras pessoas. Esse conhecimento é obtido também de maneira indireta, pela observação, pela experiência, pelos diferentes meios de comunicação e, a partir desses materiais, pela reflexão e inferência que se baseiam, sobretudo, em analogias com o conhecimento de nossa própria natureza. Como você conhece o outro, a outra pessoa? Tá, por meio dos sentidos, pela experiência, pela comunicação que você tem, mas também por uma reflexão sua, por uma inferência e por, sobretudo, por analogias com você mesmo, com a sua própria natureza. É assim que há o conhecimento de outros seres pensantes e conscientes. Aqui, especificamente, outros seres humanos. Observação, experiência, diferentes meios de comunicação e o processamento disso pela reflexão e inferência, que, sobretudo, é baseado em analogias com a nossa própria natureza. Outro campo de dados que a razão deve observar é sua própria ação e a ação de toda a inteligência humana. Porque sem esse estudo, ela não pode assegurar-se da exatidão de seu conhecimento, nem se o método e o processo estão corretos. É quase uma meta-análise da ação da sua razão. Como é que a sua razão funciona? Quer dizer, você deve observar o próprio funcionamento, a própria ação da sua razão e a ação de toda a inteligência humana. Porque sem isso, você nunca vai estar seguro da exatidão do conhecimento, nunca vai estar seguro se o método de conhecimento e o processo do conhecimento estão corretos. É uma meta-análise da própria ação da razão. A razão avaliando a própria ação da própria razão, tanto pessoal como da inteligência humana. Por fim, existem outros campos de conhecimento para os quais os dados não são acessíveis com tanta facilidade, que necessitam do desenvolvimento de faculdades anormais. Aí já está falando, vamos chamar assim, de uma paranormalidade.
de campo de conhecimento que estão além aqui da nossa experiência usual, normal, material. A descoberta de coisas e de extensões da existência por trás das aparências do mundo físico. A descoberta do self secreto ou princípio de ser do ser humano e da natureza. É um campo de conhecimento que se abre, mas que os dados não são acessíveis com tanta facilidade. E para que você tenha acesso a isso, você precisa desenvolver certas faculdades, aqui ele fala anormais. Seria supranormais ou paranormais, que não são normais, não são usuais na humanidade. Algumas pessoas desenvolvem isso por algum acidente, alguma coisa, mas que não são usuais. É um outro campo de conhecimento. A mãe avançou muito, né? Trabalhou muito isso aqui. Bom, a razão lógica pode tentar ocupar-se da primeira dessas descobertas e aceitar submeter a seu próprio exame minucioso todos os dados disponíveis, do mesmo modo como ela trata o mundo físico. Mas, em geral, ela é pouco inclinada a lidar com esse tipo de dados e acha mais fácil duvidar e negar. Aqui, seu trabalho é raras vezes seguro e eficaz. Quer dizer, a descoberta agora desse mundo além do mundo físico, o mundo interior, o mundo sutil. A razão lógica pode tentar ocupar-se, pode tentar submeter ao exame minucioso todos os dados que ela conseguir obter desse mundo sutil, do mesmo modo como ela trata o mundo físico. Mas, em geral, a mente racional, intelectual, quanto mais desenvolvida é, menos inclinada a lidar com esse tipo de dados ela é. A mente intelectual acha mais fácil duvidar e negar que existe nada que não existe, né, ou que exista alguma coisa além do mundo físico. Porque aqui, ou aqui nesse mundo sutil, o trabalho da mente lógica, da razão lógica, é raras vezes seguro ou eficaz. Quanto à segunda descoberta, em geral, ela tenta descobri-la por uma lógica metafísica estrutural, baseada em uma observação analítica e sintética dos fenômenos da vida e da matéria. Aí seriam os processos paranormais, né? O estudo da paranormalidade tenta trazer aqui para a ciência e pela lógica, baseada numa observação, as coisas que acontecem na vida, na mente e na matéria. Tenta por aí. As operações da razão lógica são as mesmas em todos esses campos de dados. Quer dizer, no conhecimento do mundo físico externo, no conhecimento do próprio ser interior, ser eu, no conhecimento de outros seres humanos ou nos outros tipos de conhecimento também. Quer dizer, a operação da razão lógica são sempre as mesmas. No começo, a inteligência acumula uma provisão de observações, associações, percepções, impressões, conceitos, cujas relações de objetos são postos em ordem e classificados de maneira mais ou menos óbvia, segundo suas semelhanças e suas diferenças. E depois, trabalha esses materiais por uma provisão acumuladora e uma adição constante de ideias, memórias, imaginações e juízos. Primeiro observa, depois vai trabalhar esses materiais, mas associado ou acrescentado com as suas próprias ideias, suas próprias memórias, lembranças, sua própria imaginação e seus próprios juízos. Essa é a ação da razão. Isso constitui, em essência, a natureza das atividades de nosso conhecimento. Então, nesse slide aqui, ele resume o modo de funcionar da inteligência racional, razão lógica, em qualquer campo de ação.
É assim que a nossa razão funciona, ou assim, na melhor das hipóteses, né? É assim que a nossa razão funciona ou deveria funcionar. Há uma espécie de ampliação natural dessa atividade da inteligência da mente e progride por seu próprio momento a uma evolução ajudada cada vez mais por uma cultura deliberada. Quer dizer, a inteligência racional, ela vai se ampliando no processo de evolução, de desenvolvimento da mente, né? De avanço da mente, vai havendo essa espécie de ampliação natural da inteligência da mente, inteligência racional. Isso vai progredindo a uma evolução ajudada, auxiliada cada vez mais por uma cultura deliberada. O aumento das faculdades adquirido pela cultura torna-se, por sua vez, uma parte da natureza à medida que as suas operações se instalam de maneira mais espontânea, o resultado é um progresso, não do caráter nem do poder essencial da inteligência, mas do seu grau de poder, flexibilidade, variedade de capacidades e de sua sutileza. Aqui ele traz também a importância da cultura de uma maneira bem ampla, porque a cultura, como a gente entende cultura, não só cultura deliberada das faculdades mentais, mas também a cultura como ampliação da percepção de mundo em todos os seus planos. Isso não vai aumentar o poder essencial da inteligência, mas o grau de poder, não o caráter nem o poder essencial, mas o grau de poder. Uma pessoa que tem uma cultura mais ampla, ela tem um grau de poder de inteligência maior, mais flexível, mais variado e mais sutil. É um ponto onde ele toca a importância da ampliação do conhecimento em termos de cultura, tanto do poder da inteligência, mas a cultura no sentido que a gente entende cultura mesmo, sensibilidade. Os erros são corrigidos, as ideias e as avaliações seguras se acumulam, conhecimentos novos são recebidos ou se formam pelo processo de pensamento. Ao mesmo tempo, surge a necessidade de uma ação mais precisa e mais segura do intelecto, que se liberará da superficialidade desse método comum da inteligência e fará o teste de cada passo, verificará com meticulosidade cada conclusão e reduzirá a ação da mente a um sistema e a uma ordem bem estabelecidos. Na junção de tudo isso, na abertura para a intuição, na ampliação do processo mental pela cultura, passo a passo os erros vão sendo corrigidos, novas ideias e novas avaliações seguras vão se acumulando, novos conhecimentos são recebidos, mas, ao mesmo tempo, surge a necessidade de uma maior precisão e segurança do intelecto, que cada vez mais deixa de ser superficial e vai testar cada passo da sua ação com meticulosidade. Cada conclusão meticulosamente analisada. E a ação da mente, ela vai se tornar um sistema e uma ordem bem estabelecidos. Esse movimento desenvolve a mente lógica completa e eleva a seu cume a agudeza e o poder da inteligência. Então, ele traz aqui para a gente a necessidade do desenvolvimento da razão também. Não deixar de lado
a razão, não deixar de lado a cultura, mas também a cultura da inteligência, o desenvolvimento da inteligência, porque é um instrumento intermediário importante para que se chegue na supramente. Com essa humildade de perceber que não é o final das coisas, não é o poder maior a final, vamos dizer assim. Pode ser o maior poder já manifesto na humanidade, mas não é o fim. Tem que ter essa humildade de aceitar que tem outras coisas maiores que a razão intelectual. A observação tosca e mais superficial é substituída ou completada por uma análise minuciosa de todo o processo, das propriedades, dos constituintes, das energias que formam o objeto ou se relacionam a ele, por uma construção sintética do objeto como um todo, que é acrescentada à concepção natural da mente ou, em grande parte, a substitui. Quer dizer, essa ação rápida, tosca, como ele fala aqui, superficial da razão supramental, da inteligência, vai gradativamente sendo substituída por uma análise minuciosa das propriedades, das energias, de tudo que forma objeto, ou que se relacionam com o objeto. E também por uma construção sintética do objeto como um todo, uma composição, quando você conhece um objeto, vai acrescentando conhecimentos a ele, é como se esse objeto fosse se tornando cada vez mais completo em sua mente. E que é acrescentada a concepção natural da mente, concepção natural do objeto da mente, ou seja, vai acrescentando esses conhecimentos do objeto, ou substitui. O objeto, ele se torna outro na sua compreensão. O objeto se distingue de maneira mais precisa de todos os outros. E, ao mesmo tempo, há uma descoberta mais completa de suas relações com o outro. Quer dizer, algum objeto de conhecimento que você dedicou a conhecer, ele começa a ficar mais claro, mais distinto dos outros objetos, porque você tem um conhecimento maior com o outro, e uma descoberta dessa relação desse objeto com os outros objetos. Quer dizer, vai clareando o seu campo de compreensão daquele objeto específico. A similaridade, a semelhança e a afinidade se fixam. E também as divergências e as diferenças, o que resulta, de um lado, na percepção da unidade basilar do ser e da natureza e da similaridade e continuidade de seus processos, por um lado, e do outro lado, na precisão e classificação claras das diferenças, das diferentes energias e dos diferentes tipos de seres e de objetos. Ele vai como que clareando o conhecimento do mundo, porque percebe-se a similaridade e unidade de tudo que existe, mas, ao mesmo tempo, a diferença dos diferentes tipos de objetos que existem. Ele vai se tornando uma percepção mais clara, mais nítida da realidade, menos borrada, vamos dizer assim. Começa a haver uma percepção mais nítida de tudo que existe, tanto as similaridades quanto as diferenças. Diferentes tipos de seres ou objetos, diferentes energias que existem. Uma classificação muito clara disso. A acumulação e a ordem dos materiais e dos dados do conhecimento são levados à sua perfeição o tanto quanto é possível para a inteligência lógica. A inteligência lógica deve ser levada à sua perfeição, claro, dentro dos limites da perfeição de uma inteligência racional e lógica que não é o final, não é, digamos assim, o último estágio de conhecimento. Vem depois a inteligência supramental. A memória
é ajuda indispensável à mente para preservar suas observações passadas. Isso é bem evidente, né? As memórias do indivíduo, mas também da espécie. E aqui a gente poderia falar da história, a memória preservada pela história, seja sob a forma artificial de registros acumulados, história mesmo escrita, seja na memória geral da espécie, naquilo que está como que impregnado no nosso DNA, ou no nosso inconsciente coletivo, que preserva seus ganhos com uma espécie de repetição e renovação constantes e em elementos não apreciados o suficiente. Uma memória latente que, sob a pressão de vários estimulantes, repete em novas condições movimentos de conhecimentos passados, a fim de examiná-los com uma inteligência e informação aumentadas. A gente tem um repertório, um conteúdo de memória enorme, pessoal, clara, presente, a subconsciente, a inconsciente e a memória escrita, memória da história. E que isso pode voltar periodicamente e ser retomado, reavaliado a partir de um outro ponto de vista, depois de um certo avanço da mente racional intelectual, que vai pegar esses acontecimentos passados e examiná-los com uma inteligência e informações aumentadas. Aqui é quase o princípio da ressignificação das coisas. Um conhecimento passado, depois de um aprendizado, quando ele é abordado, existe uma ressignificação daquele acontecimento. É isso que ele está falando aqui. A mente lógica desenvolvida põe em ordem as operações e os recursos da memória humana e a treina para que possa fazer o maior uso possível de seus materiais. A mente lógica coloca todos os recursos da memória, todas as operações da memória, e treina a memória para que ela possa fazer o maior uso possível dos seus materiais. Aí mais um outro ponto de avanço de evolução, o treino da memória. Muito joguinho infantil, né, para treinar a memória, mas adultos também devem treinar a memória. Quem está buscando o caminho de Sri Aurobindo, aqui está mais um outro ponto de trabalho, o treino de memória, para que a mente lógica possa fazer o maior uso possível de seus materiais. O julgamento humano opera nesses materiais de duas maneiras que lhes são naturais. Primeiro, por uma combinação sumária, mais ou menos rápida, de observações, inferências, conclusões criativas ou críticas, percepções, ideias imediatas. Essa, em geral, é uma tentativa da mente para operar de maneira espontânea e direta, o que só pode ser obtido com segurança pela faculdade superior da intuição, pois, na mente, essa maneira direta produz falsas confianças e certezas duvidosas, e pela busca, exame e critério crítico mais lentos, mas no final mais seguros intelectualmente, que conduzem à ação lógica e cuidadosa. A inteligência racional, julgamento, opera sobre tudo isso de duas maneiras. Primeiro, combinação sumária e rápida das observações, conclusões, percepções, ideias. E depois, por uma busca, exame e critério crítico mais lentos e cuidadosos, mas no final mais seguros intelectualmente, que conduzem a uma ação lógica e cuidadosa. Bom, esse é o último slide.
eu deixei aqui como gancho para a terceira parte. Na terceira parte, eu vou retomar a partir desse slide. Ele está, assim, é uma continuidade, claro, o capítulo inteiro. É difícil você cortar num ponto, sem cortar a linha de raciocínio, né? Mas nós vamos parar por aqui hoje. Depois tem a parte final do capítulo, que é mais um tanto desses, né? E a gente retoma, então, a partir desse ponto. Então, para terminar, tem uma música aí de 4 minutos, mais ou menos, para a gente deixar esses conceitos, essas ideias irem descendo no subconsciente e deixar eles fazerem o seu trabalho lá.
Os microfones estão abertos, se alguém quiser perguntar alguma coisa. Henrique, Oi. bom dia a todos. É só confirmando a informação, essa música é do ano novo de 1990. E É. esta é a música que foi utilizada, que foi trabalhada na atividade comemorativa do dia 17 de novembro, Uhum. e cujo vídeo está sendo reelaborado e nós vamos disponibilizar em breve, só para complementar. Mas no dia 17 nós trabalhamos a música inteira, né? Então é uma oportunidade para quem queira ouvi-la na íntegra. Então Essa, vamos avisar quando estiver disponível esse vídeo. eu tenho uma certa assim, inclinação para essa fase do Sunil de 1990 para frente. Eu acho que ele cresceu de uma forma que, não sei, me toca de uma forma muito mais intensa, pessoal. E também os meios técnicos. Sim. Eles chegaram, a equipe deles, nesse momento aí, chegou a uma condição de execução e de gravação da música que não tinham antes. Então, isso também contribui para esse sentido de maturidade, de plenitude. Então, comentário, a síntese ela está chegando nos últimos capítulos, né? Tem mais dois capítulos que são longos também vou ter que dividir em mais de duas vezes e vai ficando assim numa densidade também maior, mas muito importantes assim. Não tem o que não seja, mas assim, pelo menos para mim muito forte. Só, só lembrando que Shri Aurobindo repete em vários momentos, né? Que nada disso veio do intelecto dele. Tudo isso ele como que deixou a mão dele escrever. Veio de um poder maior, né? Não foi resultado de um raciocínio, como ele coloca aqui no nível mental, intelectual, o raciocínio, a avaliação, a ponderação, não foi esse processo. Ele simplesmente deixou o conhecimento fluir. Quer dizer, ele já estava conectado com essas outras fontes, né? Esses outros planos. Então, não foi um processo de redação. Eu não sei se vocês sentem como eu, no início do capítulo ele fala de coisas assim muito difíceis de entender, muito elevadas. Depois ele como que vai para uma área bem mais próxima, que é a área do processo de conhecimento humano, né? Acho isso curioso nessa transição. É algo maravilhoso, né? É. Ele traz isso, o tanto quanto mais próximo da nossa condição, né? De poder captar algo disso, né? Que a nossa mente não alcança, né? E um aspecto desse capítulo, desse trecho do capítulo, é a importância que ele dá para o desenvolvimento da mente intelectual, racional, da ampliação da cultura, do trabalho com a memória. Quer dizer, isso é difícil de você ver em outros autores, né? Ou autores, em outros mestres. Quer dizer, a importância do desenvolvimento do seu intelecto como um instrumento intermediário ao mesmo tempo, sabendo que isso tem que ser ultrapassado, mas não deixado de lado. Eu já vi alguns mestres dizendo que tem que deixar de lado para você avançar. Aqui não, ele diz que você tem que levar o intelecto, aperfeiçoar, porque é um instrumento necessário. Depois tem que ser ultrapassado, não tem dúvida. Foi bem o processo dele, né?
Até mesmo quando se ultrapassa, isso não é perdido, né? Não? Pois Isso é. está aí, né? É uma posse, né? Vamos dizer, é uma, é como se você vai subindo numa escada, né? E você tem, vamos dizer, domínio de todos os degraus abaixo, né? Uhum. Quando você quer descer, você desce. Quando quer voltar, volta, né? Pelo menos eu imagino assim, né? Até mesmo para conseguir, vamos dizer, dar expressão ao conhecimento que tá vindo, a gente precisa de toda essa memória, né? De toda essa história, né? Uhum. Que, que chegou até nós, né? Até esse momento, né? É a questão do instrumento de expressão, né? Instrumento de expressão de excelente qualidade, afinado, e bem tocado. E é isso que ele tem, não é? Ele traz para a gente isso, né? Ele é maravilhoso, né? Porque se não houvesse alguém assim que detalha assim as coisas para a nossa mente no ponto onde ela está, né? É como você diz, né? Muitos dizem, né? Vamos abandonar a gente ultrapassa, a gente abandona. Mas o ultrapassar de Sri Aurobindo não é abandonar, Não. né? É Integrar. integrar, né? Mas você vai além, Agora, até mesmo a eutanásia. Achei curioso esse termo, né? né? A eutanásia está presente aí, né? Mas ela é renovadora, né? É, eutanásia em termos de ação do intelecto, não do intelecto em si, né? Da forma de Exatamente. ação. É. Agora, uma coisa que eu acho interessante também, no processo como um todo, Sri Aurobindo fala que sábios védicos tiveram a intuição da supramente, mas eles não tinham os instrumentos que Sri Aurobindo tem. Então, eles escreveram de uma forma simbólica, né? Mais poética, mais por metáforas. Sri Aurobindo escreve de uma forma assim minuciosa, científica mesmo. Não é fácil também. Agora, o simbólico é mais propício a erro de interpretação, né? Quando você põe uma parábola ali, você pode interpretar a parábola de várias formas. Quando você põe de uma forma tão precisa como ele coloca, vai ser difícil entender, mas assim a possibilidade de má interpretação é bem reduzida, né? É difícil entender, mas ao mesmo tempo ele puxa o nosso intelecto, Sim, né? Para essa altura, né? De entendimento possível, né? De possível entendimento. É um trabalho incrível, né? Um trabalho de nos olha, puxar, né? até para mim, assim, a própria leitura atenta e concentrada de Shri Aurobindo já é um trabalho de desenvolvimento da mente, da compreensão, que exige, né? Exige muito. Bom, gente, quase meio-dia já, né? Luciano levantou a mão. Fala, Bom dia. bom dia. Não, bom dia. Eu queria só, talvez, fazer uma correlação entre o que nós ouvimos te ouvindo e a cultura. Me vem a lembrança daquela série Jornada nas Estrelas, onde nós temos o personagem do Spock, né? Que aparentemente seja a expressão mais é, cristalina da razão, né? Uhum. Certo? E dentro dos vários episódios, tem um, eu acho que, se eu não me engano, que é sobre a matéria escura,
aonde o Spock entra em contradição, entra num conflito profundo, né? E ele busca, então, sanar essa situação, jogando a sua razão fora e entrando no que, digamos, relacionado com o Cherubino, seria uma mente vital, né? Olhando para o vital, olhando para a sua raiz lá do surgimento, né? Onde ele nasceu, né? No seu planeta natal, né? Eu teria que saber, não sei exatamente, não sei se foi episódio, acho que foi filme e cinema mesmo, né? Mas essa correlação, e Jornal das Estrelas foi produzido décadas depois dessa escrita do Silvio. Não estou dizendo que ele bebeu dessa literatura, né? Mas é uma relação entre cultura e o que nós estamos ouvindo. Câmbio desligo. Cadê a minha mãozinha? Bom, próxima semana, então, Savitri, sábado a leitura, né? 5 horas. E aguardem a gravação do dia 17. Nós vamos retomá-la, né?